Olá a todos, eu sou Hélio Silva e nesse vídeo vamos entender o funcionamento do widget stack. A utilização de um widget stack no Fluterflow é útil quando você precisa sobrepor vários widgets uns sobre os outros na interface do usuário. Isso é comumente usado para criar layouts complexos ou para exibir elementos que precisam estar em camadas diferentes da tela. Quando falamos no widget stack, estamos nos referindo à pilha de widgets, ou seja, a organização através de empilhamento. Aqui a gente está fazendo uma comparação entre uma coluna e um stack. Podemos ver que os widgets dentro da coluna eles são organizados verticalmente, e aqui no stack ele vai funcionar como uma espécie de camada, onde cada widget tem a sua própria camada. Aqui nesse exemplo eu estou simulando uma tela de login e aqui do lado podemos ver perfeitamente como funciona o widget stack. Então cada elemento, cada widget fica na sua camada. Aqui a gente vai ter a camada no fundo, a imagem. Aqui em cima temos uma espécie de um container. Aqui temos o botão e os dois text fields. Uma observação: a ordem de empilhamento ela é oposta à aparência. O widget inferior na pilha ele está visualmente no topo, ou seja, o widget que está aqui no final ele está visualmente aqui no topo da minha árvore de widgets. Então é interessante a gente ter isso em mente sobre esse processo de organização. Agora a gente vai montar um layout bem simples para a gente ver aí o funcionamento desse widget. Então eu vou começar aqui adicionando um container, vou clicar aqui para adicionar. Esse container aqui eu vou definir a largura de 100%. Vou posicionar ele aqui no final, Marquei essa opção aqui do alinhamento. E vou colocar o tamanho de 550 pixels. Ele vai ficar desse tamanho aqui. Vou mudar também a cor. Posso selecionar esse azul. E vou arredondar os cantos superiores. Então vou colocar aqui de 20. Coloquei 220, vou colocar 20. Vou desmarcar o cadeado. E vou remover o arredondamento dos cantos de baixo. Prontinho, ficou dessa forma. Agora vamos adicionar outro container. Esse container aqui, eu vou transformar ele em círculo, dessa forma, e vou adicionar uma imagem. Então, clica aqui em Background Image, clico aqui para pesquisar, posso colocar, pode ser essa aqui, e vou posicionar ela aqui em cima desse container. A gente pode ver que quando você clica e segura, ele vai aparecer essas linhas horizontais e verticais, e aí você pode fazer o posicionamento em qualquer lugar do widget stack aqui no Fluterflow. Então pode ver que eu posso posicionar ele aqui em qualquer lugar dessa tela. Vou colocar ele aqui no meio, mais ou menos aqui, pronto. E agora eu vou adicionar, tá meio torto, vou adicionar aqui, prontinho. Vamos colocar uma sombra, Vou marcar aqui o Elevation, vou colocar 6 para dar esse sombreamento. Agora eu vou adicionar mais outro container, clico aqui, seleciono o container, vamos definir a largura de 100%, Vou marcar aqui a opção, 100% de largura e também 100% de altura. Vamos colocar um gradiente, vou marcar aqui gradiente, vou selecionar duas cores, vou colocar esse laranja e na secundária vou colocar o azul. Pronto, agora a gente precisa mover esse container lá para o final. Então é muito simples, você vai clicar, segurar e arrastar, e quando estiver aparecendo esse círculo laranja, antes dele completar, você joga aqui no stack. É só eu clicar, segurar e arrastar, e quando tiver a laranja, eu solto aqui dentro do stack. Então vamos adicionar aqui mais alguns textos. Eu vou definir aqui o tamanho de 18. Eu vou arrastar ele aqui para essa posição. Vou colocar a cor branca. Vamos definir aqui. Eu vou aumentar para 20, tá bom? Desse tamanho. E agora a gente vai só duplicar. Eu vou duplicar aqui esse texto. Aperta Ctrl D, Aqui eu vou colocar o bold. O tamanho tá bom, eu vou colocar 22. Deixar assim. E vai ser 2000. Que é mais ou menos aqui nessa posição. Vamos duplicar. Ctrl D. Vou arrastar aqui pro lado. Vou colocar aqui 100. Vou pegar novamente aqui Ctrl D. E aqui eu vou definir os nomes como servidores. Vou diminuir essa fonte. Colocar, acho que 16 tá bom. Ela mais ou menos aqui. Vou duplicar. E aqui eu vou colocar seguindo. Pronto. Vou posicionar aqui. Certinho. Agora vamos adicionar mais outro texto. Vou duplicar. Vou arrastar aqui para baixo. E aqui eu vou definir um stories. Fazer uma coisa bem simples, A gente pode ver que esse processo de empilhamento é bem simples, bem tranquilo. Aqui eu vou adicionar uma row, uma linha. Vou arrastar ela aqui para o meio, mais ou menos aqui nessa posição. Subir mais um pouco. E dentro dessa linha, eu vou adicionar algumas imagens.
Eu vou simular como se fosse alguns stories. Então eu vou diminuir aqui um pouco essas imagens, deixar mais ou menos assim, tá bom? E vou mover a linha para baixo. É que eu vou duplicar essas imagens, né? Eu vou fazer essa duplicação, tá bom de imagem já. Vou selecionar a minha RAW e vou definir um espaço de 5 para ficar mais ou menos assim. E vou marcar aqui o scrollable. Então certinho, vamos fazer o teste. É uma coisa bem simples, né? Só para a gente simular aí como funciona. É o nosso widget stack. Então tá aqui, né? Olha só. Então em poucos minutos a gente conseguiu montar um layout bem simples, né? Utilizando o nosso widget stack. Então, como eu falei para vocês lá no início, a ordem de empilhamento ela é oposta à aparência. Então a gente pode observar aqui que o container que está aqui no topo da árvore de widget, na verdade ele está no final da nossa tela. Então é dessa forma que funciona esse widget stack. Pode ver que não tem nenhuma configuração complicada. A gente pode observar que as propriedades são bem simples de definir, né? Porque só vai ter largura e altura, não tem mais nada de diferente. Então é bem fácil de utilizar. Vou estar mostrando alguns exemplos práticos utilizando o stack. Temos esse primeiro exemplo aqui, que é um componente, e aí foi adicionado uma imagem de fundo, um background, né? Um container com a imagem, um blur para fazer esse desfoque. Também foi adicionado aqui algumas imagens, alguns textos, o text field e botão também. Então ficou bem interessante esse layout. No próximo exemplo, podemos observar aqui que também ele segue esse mesmo padrão, né? Então foi adicionado o stack, logo foi adicionado a imagem e definiu também aqui um blur, né, para dar esse desfoque. Também temos o container e alguns textos. Foi também adicionado um íconezinho aqui. Então bem interessante esse tipo de layout. Geralmente esse tipo de layout é bem tranquilo de se fazer utilizando esse widget. E o último exemplo aqui temos um perfil de usuário, ficou mais ou menos da forma que a gente fez aqui no nosso stack, né, adicionando aqui um container. Podemos ver que ele adicionou o container e dentro desse container ele foi definindo, né, as imagens. Então definiu a imagem em formato de círculo e adicionou aqui a imagem de fundo e outros elementos. Então, pessoal, podemos conhecer sobre o widget stack e vimos como é tranquilo trabalhar com ele, pois ele possui pouquíssimas propriedades para configurar. Porém, lembre-se sempre que a escolha do layout dos widgets deve ser orientada pelos requisitos específicos do seu aplicativo. Então, vocês podem utilizar o stack quando ele for a ferramenta certa para a sua aplicação, mas evite o uso desnecessário em situações mais simples. Então, resumindo, existem widgets de layout mais específicos que atendem melhor às suas necessidades. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.